Tá ok. Então, boa tarde a todos, né? Eu sou o Miguel Calixto da Silva Tobias. Eu vim aqui apresentar o meu artigo, né? Que é sobre oferta e demanda de criminosos no Rio de Janeiro, certo? E apresentar, tentar fazer uma ligação entre o crime organizado e o crime comum, que é uma ligação que ela não é bem clara sobre como ela se dá. Só sabe-se que existe, né? Então, esse trabalho ele foi baseado na minha pesquisa para dissertação de mestrado. E eu tomei como base os dados do ISP, né, entre os anos de 2003 e 2020, né, sobre as ocorrências criminais. Eles são dispostos mensalmente ali pelo Instituto de Segurança Pública, né? Então eu criei, no caso, 4 modelos para tentar relacionar a correlação entre essas taxas de crime e principalmente entre fatores socioeconômicos e estruturais da cidade, né? Eu vou tentar começar a apresentar aqui. Se assumir alguma coisa aí, vocês me avisam, tá, por favor? Alô? Bom, vocês estão vendo aqui? Não? E agora, estão vendo alguma coisa? Não? Ô, Tô, coloquei na bandejinha aqui para tentar jogar aí. Não, Miguel, tu vai aqui ó, naquela. Tu foi na compartilhar conteúdo, Miguel. É perto do Oi? botão de. Tu foi no Sim, compartilhar conteúdo, perto do botão de sair, um quadradinho com uma setinha para cima. sim, abri bandeja de compartilhamento. Isso, Aí, compartilhamento de tela, tá aqui. isso. Aí Agora, você abre já a sua apresentação. janela. Ah, beleza, agora sim. Vocês estão vendo agora? Eu acho que tá indo. Foi. Foi? Bota aí. Foi. Bota agora no. Tá no modo apresentação? Isso, agora tá no modo apresentação. É, Estão vendo? pra gente não tá aparecendo modo apresentação, não. Tá aparecendo normal. Normal. Tá maior a tela agora? Caramba, Não, cara, ainda não. Para desculpa, mim, pelo gente. menos, não. Tá, então eu vou apresentando aqui. Infelizmente, eu vou tentar. Aumenta, dá tipo um zoom aí. Aumenta esse zoom aqui embaixo. Bota isso, em tela cheia, aumenta o zoom. Que aí eu acho que dá para enxergar. Isso aí. Aqui, certo? Isso. Então, beleza. Ia começar a apresentação. Vocês estão conseguindo ver agora, um pouco, pelo menos? Pode até diminuir um pouco o zoom, que dá para Aí. ver já. Aí, assim, tá bom. Beleza? Então, Beleza. já me desconcentrou aqui, perdi tempo, enfim. Mas aqui eu comecei pelo. Aqui, quem não conhece, né? É o teleférico lá do Alemão, certo? É um dos símbolos aqui da retomada do Estado frente ao crime organizado, né? Que foi realizado lá por volta de 2007, 2000, até 2010, né? Com as UPPs. E a gente teve um declínio aí desse modelo, né? De política de segurança pública, que era até uma mudança na guinada das outras políticas que visavam simplesmente a ocupação temporária das favelas ali, dos redutos do crime organizado, né? Na figura do tráfico de drogas, e que infelizmente hoje a gente encontra a situação aí. Lá no teleférico a gente tinha essa delegacia, a 45ª Delegacia Policial, que hoje em dia se encontra nesse estado abandonada e cheia de tiros. Então aqui a gente está apresentando o sumário, né, com a introdução que eu já estou fazendo, e alguns conceitos que eu peguei da literatura e apliquei para fazer a pesquisa, certo? Entre eles a criminalidade endêmica, que ela não está nesses termos, ele está em termos de violência, mas eu usei como criminalidade, a taxa natural de crime, né? E para chegar a essa conclusão de que meio que determina a demanda e a oferta de criminosos aqui no Rio de Janeiro, certo? Então vamos lá. Então, começando aqui, né? Não tem como começar de outro jeito, a não ser abordando o que seria a economia do crime, que não é nada mais do que a aplicação de conceitos da literatura e da teoria econômica a esse fenômeno da criminalidade, né? Então a gente tem alguns expoentes aí, começando pelo Becker, né, que pegou a análise microfundamentada ali, traçando alguns parâmetros, né, alguns modelos
sobre a oferta e demanda de crime, mas principalmente ele criou uma análise de input e output sobre essa questão, né? No caso, visando principalmente o investimento em segurança, os resultados efetivos na diminuição desse fenômeno, né? Aí a gente tem o Isaac Elliott, que a partir de 73 aplica essa pesquisa de modo empírico, e tivemos outros aí que foram conceitos caros aí que eu apliquei. São diversos estudos, mas principalmente esse de 78, de Hotmiap, do ciclo da vida criminosa, que ele principalmente compara o nível de crime em certas faixas etárias, né, no decorrer da vida do criminoso, certo? E o conceito de Lerner Baidone, de Hackenspiegel, né, que ele advoga que os criminosos, como agentes racionais, eles aprendem a praticar os crimes de uma maneira mais eficiente em resposta às ações das autoridades, né? E, por último, aqui a taxa natural de criminalidade, que de modo parecido com a taxa natural de desemprego, o Buck, em 83, escreve esse artigo, aplicando isso ao conceito de crime, né? Ou seja, que existe uma taxa natural de crime e que para que você mantenha essa taxa natural de crime abaixo, aliás, a taxa de crime abaixo do natural, que é dada pelas condições estruturais, socioeconômicas, você teria que ter crescentes e constantes investimentos na segurança, certo? Nas forças de segurança, tá ok? E como são conceitos ligados à infraestrutura também, né? Não tem como a gente não falar sobre isso e fazer um apanhado do que seria a própria história do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, a gente tem o começo do crime organizado, principalmente no final do século XIX, início do século XX, com os bicheiros, a figura dos bicheiros, né? Os barões do jogo do bicho foram os primeiros a criarem redes de influência através da corrupção, principalmente das autoridades, né, por ser uma atividade proibida, mesmo assim amplamente utilizada. Então, eles foram criando redes de corrupção e, à medida que eles foram sendo reprimidos, foram indo para setores onde tinha uma repressão menor. Ou seja, se caminhando para os guetos e, principalmente, para os subúrbios, não é? Isso foi vindo até a década de 70, final mais ou menos da década de 70 ali, quando o crescimento do mercado de drogas, principalmente cocaína, na Europa e nos Estados Unidos, incentivou muito a produção nos países andinos, na Bolívia, Colômbia, etc. O crescimento dos cartéis, principalmente da Colômbia, precisou que tivesse novas rotas de escoamento dessa droga, e o Rio de Janeiro, no caso, foi uma dessas rotas aí, principalmente para a Europa. Então a gente teve um fortalecimento das redes de tráfico e, nesse momento, os grandes cartéis da Colômbia se uniram às lideranças criminosas locais, que no caso era o jogo do bicho, né? Então, esse foi o início. Com um crescimento muito grande da oferta de drogas, a gente criou também um mercado interno a partir da década de 80. Concomitantemente a isso, a gente tem também o nascimento nos presídios das facções criminosas hoje, né? O Comando Vermelho surgido na década de 80 ali, no presídio de Água Santa, lá na Ilha Grande. Desculpe se eu errei o nome agora, mas sei que foi na Ilha Grande. Com criminosos que eram oriundos oriundos criminosos comuns, misturados com criminosos políticos, né? Que passaram técnicas de guerrilhas para eles. Eles aprenderam, e uma das formas de captar recursos, né, para a Revolução comunista, no caso, que era almejada por esses presos revolucionistas, ou contra o regime militar que estava indo em voga, uma das maneiras de captar recursos era principalmente através de atividades ilícitas, entre elas o tráfico de drogas. Quando saíram de lá, eles viram um potencial que esse negócio tinha, né, e criaram essa organização criminosa que então era a maior e única organizada aqui no Rio de Janeiro.
esse mercado cresceu tanto, né, como a gente pode ver, que ele se expandiu para além do Rio de Janeiro e criou cismas internas que deu fruto às outras facções que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. O Terceiro Comando, o ADA posteriormente, né? E a gente tem também, através desse mercado crescente, o surgimento nos presídios de São Paulo do PCC, né, que logo depois veio se juntar ao Comando Vermelho. Ao longo da década de 80, início da década de 90, a gente tem uma explosão de violência na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, e muitos dos estudiosos falam que o que é apontado para a razão desse crescimento é justamente o crescimento do mercado de drogas e as disputas internas entre essas facções. Né? É bem lembrar aqui que, para a visão econômica, né, o crime organizado ele não é nada mais do que uma atividade econômica, enfim, né, que ela também almeja lucros e essas facções se comportariam como empresas, como firmas. Né? E a modo de elas disputarem, já que elas não prestam um serviço legal, elas não prestam um serviço regular, elas disputam mercados através da violência, do uso da força. E como elas precisam disso para exercer seu poder, então elas buscam sempre a territorialidade e sempre dominar as áreas que tem ali, principalmente através do poder bélico. Né? Por isso elas se instalam e se desenvolvem, crescem nos lugares onde o Estado é menos presente. Né? Ao longo da década de 80 e 90, a gente tem o crescimento e fortalecimento dessas organizações, principalmente nas favelas, nos morros, né? E nos subúrbios. E o que a gente tem aqui são as políticas de segurança pública sempre voltadas a atacar o problema de frente de forma militarizada, aos modos que foi perpetrado nos Estados Unidos lá com a guerra às drogas. Né? Então você elencou um mal que seria o tráfico de drogas, a violência que veio oriunda deles, das facções, dos traficantes, e você tem um combate bélico direto a essas organizações. Então a gente tem, ao longo de toda a década de 90, as mega operações, né, que visam sempre delegar, chacinar. A gente teve várias políticas de incentivo e, como forma de resultado, o número de traficantes mortos ou presos, né, nessas comunidades, mas, no entanto, eram ações pontuais, esporádicas ali. À medida que as forças de segurança se retiravam do local, voltava tudo ao normal, o tráfico voltava a operar normalmente. Né? Isso foi ao longo de diversos anos assim. Essa mudança veio a partir da década de 2000, principalmente, com as políticas que deram origem ao PP, mas principalmente com a política de policiamento comunitário, certo? Que seria o caso de instalar essas unidades de polícia ali e procurar uma maior integração da comunidade com a polícia. É fruto de uma experiência que ocorreu ainda na década de 90, que teve sucesso, procurou ser reproduzida aqui, principalmente como forma de dominar a partir de 2010 ali, com a ocupação do alemão, né? Naquela operação que todo mundo conheceu ali, todo mundo viu nas televisões, todo mundo não, é bem conhecida e acessível, certo? Então, a partir da década de 2000, oi, opa, já? Enfim, caramba. Então a gente teve essa solução aí, tem a divisão territorial do Rio de Janeiro entre as áreas de integrado de segurança pública, né? São 39, certo? E analisando as áreas em separado, a gente tem a ideia de que cada área, cada ISP, que é a responsabilidade de um batalhão, ela tem características próprias, né, de crimes. Então a gente tem a área tal que ela é mais característica sobre roubo, outra sobre furtos e outra sobre homicídio, que é mais ou menos estável. Então a gente tem aqui a média de taxa de roubo em comparação, né, de 2013 a 2018. A gente tem aqui a ISP-9, que ela se situa na região ali na zona norte, principalmente Irajá, Madureira, entendeu? Na hora
Pilares, se não me engano, também faz parte ali, né? Aqui a gente tem a média de furtos, já muda, porque a área do centro ali ela tem a ocorrência bastante de furtos, principalmente em virtude dos eventos que tem lá, né? A gente tem uma característica de sazonalidade ali muito grande, né? E a mais de taxa por homicídio, a gente observa aqui que, de novo, a SP9, a SP9 aparece, né? E a SP14, que é da Zona Oeste, salta o segundo lugar aqui. Isso é curioso porque a gente tem a presença da SP13, no caso, aqui, deixa eu voltar, na SP14, que é da Zona Oeste, na região de Santa Cruz e Campo Grande, as presenças das milícias massivamente, né? Então você tem um aumento ali muito grande do número de homicídios. Né? Aqui não dá para ver direito, eu comparei a região metropolitana entre os municípios. Então a gente está com a maior quantidade de roubo, a gente tem Nova Iguaçu, segunda, a região de São João de Meriti, terceira, Belford Roxo, quarta, São Gonçalo. O que é importante notar? Eu vou passar aqui, tá mais rápido, que já tem 5 minutos para acabar. É importante notar aqui a gente tem a taxa de homicídios, de novo, São João, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias. Que essas regiões elas são ligadas diretamente, são fronteiriças com a cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela como principal polo econômico, ela no caso, ela se estende sua influência economicamente às suas cidades fronteiriças, né? E principalmente também essas cidades que têm a ligação direta e principalmente entre as regiões das áreas 9, a área 14, a área 14 e 9, com essas cidades através das vias de acesso, né, que no caso é a Presidente Dutra e a Avenida Brasil. Então, assim, qual é a questão aqui? A questão é que, por mais que a gente tenha investimentos crescentes na área, o Rio de Janeiro hoje é o estado que mais gasta em segurança pública, a gente não tem essas mudanças de parâmetros, né, que a gente tem, que são oscilações. Então, a gente chega a essa noção de taxa natural de crime, ou seja, existe realmente uma taxa que há uma resposta há uma resposta da criminalidade, sim, negativa a investimentos, só que eles são no curto prazo. No longo prazo, eles tendem a retornar ao patamar normal deles, né? Certo? Então, a gente tem aqui, entre 2013 e 2007, os crimes contra a vida na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente começa a série com 2003 em 8 mil, né, número de vítimas, e em 2017 esse número aumentou, em 2018 já retorna a patamares anteriores. Né? Mesma coisa são os crimes dos roubos, que na verdade eles cresceram a partir de 2016. Né? Eles vieram oscilando e voltaram a crescer a partir de 2016. Devido também, a partir de 2014 aqui, a mudanças estruturais, né, na própria economia. Creio eu que seja a crise do setor, crise do Estado, e principalmente também pelos eventos que ocorreram na cidade, atraíram muitos investimentos. Aqui a gente pode observar, eu separei aqui uma das comparações entre as séries históricas aqui, por área, por AISP. Então a gente tem aqui na AISP 19, que é no Leme, e Copacabana, um forte setor de sazonalidade, né? Aqui, principalmente no início e fim, entre fim e início de cada ano, né? Que é o quê? São justamente os períodos de grandes eventos aí, né, que ocorrem nessas regiões, certo? Para a ISP 14 e a ISP 4 e 22, que no caso são São Cristóvão, Maré e Benfica, a gente viu um outro fenômeno aqui, que são do crimes substitutos, ou seja, os crimes de patrimônio eles são substitutos entre si. Então, você tem quando você tem um incentivo, um desincentivo, através de aplicação em segurança, patrulhamento, sobre os roubos, por exemplo, você tem uma migração para o furto e vice-versa, certo? E aqui a gente tem a predominância, né, de várias facções e o que aconteceu, o crescimento exponencial, no caso, exponencial, posso dizer exageradamente, mas significativo das milícias, principalmente em função das áreas onde o tráfico esteve enfraquecido. Isso é apontado aqui até pelo GENI, pelo grupo da UF aqui, que
as milícias têm favorecido bastante do ataque às facções. Nos locais onde elas têm sido enfraquecidas, as milícias ocupam. E as milícias são um problema principalmente porque elas não se nutrem principalmente do mercado ilícito de droga, mas principalmente do comércio ilegal. Então, eles passam da extorsão, eles substituem os serviços legais e impõem os deles, né? E eles principalmente quebram a própria estrutura legal e econômica do local, certo? E com isso eles desenvolvem suas atividades, influenciam politicamente, fazem com que sejam eleitos seus representantes e com isso conseguem cada vez mais influência e poder nas câmeras do povo, nas câmeras legislativas, né? É um fenômeno que não é novo. E isso vem ao que, no caso, vem a ser a demanda por mão de obra, né? O que vem a ser demanda por mão de obra? Demanda por criminosos. As organizações criminosas, elas atuam principalmente como demandantes de mão de obra. Elas demandam cada vez mais e aliciam jovens para que possam incorporar e possam praticar essa atividade. Enquanto na oferta de mão de droga, oferta de criminosos, o que mais atua são principalmente os fatores socioeconômicos. Então, fruto dessa pesquisa que eu realizei, traçando dados para desocupação, socioeconômicos, principalmente visando emprego, níveis de educação entre emprego, a gente observa que, principalmente, as faixas etárias mais sensíveis, de 15 a 17 anos, por abandono escolar, tem um impacto significativo no nível de crimes no longo prazo, certo? O desemprego também, principalmente na faixa de 17 aos 25 anos, de 25 aos 49, tem um impacto significativo no longo prazo nas taxas de crime, principalmente nos crimes de roubo, né? Ou seja, e a gente pode comprovar aqui, pela entrevista feita pelo Observatório das Favelas, que grande parte dos traficantes, eles realmente abandonaram a escola em virtude de dificuldades financeiras ou de principalmente satisfazer suas preferências. Elas não viam perspectivas no longo prazo de crescimento ou se sentiam incluídas, então elas optaram pelo tráfico porque, afinal, era o que elas estavam ali mais próximas, elas de oportunidade de sucesso, né? Além disso, as milícias, como cresceram, quando de início eram principalmente tinha um caráter protetor, um caráter até elogiado, até defendido pelas autoridades na época, hoje elas incorporam cada vez mais elementos do tráfico de drogas, né? Então antes você tinha ex-agentes de segurança, ex-agentes das forças de segurança atuando nas milícias, e hoje o que você tem são cada vez mais milicianos com as características do traficante comum, que é o jovem ali, né, com baixa escolaridade, com baixas perspectivas de vida, que estão cada vez mais integrando essas facções, essas organizações criminosas. Então, aqui como conclusão, eu trouxe aqui que é importante que as políticas de segurança públicas diretas foquem em ações que de fato diminuam os lucros das organizações criminosas. Através do quê? Principalmente da quebra do seu poderio bélico. A gente tem aqui uma forte representação bélica das facções com armas que são importadas. Então, é muito difícil você fiscalizar a entrada de armas aqui, porque o Brasil tem fronteiras continentais, porém, não é impossível. Monitorando isso, a gente tem como saber quais vias que passam, quais são as redes de corrupção que atuam nesse meio, né? E outra verdade também é que a maioria das armas que afligem a população são armas de produção doméstica, principalmente as pistolas, entendeu? Elas são produzidas aqui, são desviadas porque elas servem às seguranças privadas, principalmente,
e elas acabam na mão do criminoso comum. Qual é a ligação que você tem entre o crime comum e o crime organizado? Onde esses locais se instalam, onde essas organizações se instalam, elas criam sua estrutura, né? Elas criam sua estrutura de território ali. E essa estrutura é o que permite, por exemplo, que um garoto ou alguém tenha acesso a uma arma que possa sair para assaltar, que vai cometer o chamado crime comum. Então, a territorialidade dessas facções é o principal meio, o principal canal no qual se propagam os crimes comuns, né? E para que haja uma ação realmente efetiva, que você possa desestruturar realmente esse mercado, não são ações meramente legislativas, mas são ações que visem, principalmente, como preventivas, melhora, melhora qualitativa de vida e de acesso à educação dessa população vulnerável, não é? E, por outro lado, atacar realmente o que traz lucro a essas organizações, quebrando seu poderio bélico ou você cortando os meios de acesso legal a elas, como lavagem de dinheiro, por exemplo. Tá ok? Então é isso, acho que eu estendi um pouco o tempo aí, que a gente teve problemas. Então tá tudo certo aí, gente? Tudo ok? Estourei muito tempo? Tá, tu tem que correr aqui, mas por conta disso. Valeu? Tá ok. Vou ativar aqui a câmera de novo. Tá. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, Thaís. Perfeito. Vou botar aqui em modo de apresentação, só um instantinho. Foi? Tá. Ai, não foi, né? Ai. Para mim tá aparecendo na tela do YouTube. Pois é, para mim também. Calma aí, gente. Só um instantinho. É porque eu trabalho com duas telas e eu desliguei para não ter nenhum problema. Tá carregando aqui. Nossa, é porque fechou na hora que eu. Enfim, eu devo ter apertado sem querer. Tá, vamos lá de novo. Tá aparecendo? Tá aparecendo, Thaís. Mas não tá em tela cheia, não. Acho que é mais fácil você botar em tela cheia e depois pedir para compartilhar e colocar na apresentação. Entendi. Então, peraí. Oi, Joilson.
Agora deu certo. Massa, que bom, gente. Boa tarde. Deixa eu botar aqui também para cronometrar. Bom, sou Thaís Custódio, sou mestranda, né, aqui do nosso programa, do PPGE. Estou muito contente e muito nervosa também, porque eu conheci alguns professores do programa no último seminário de Economia Fluminense, e que aconteceu lá no Corecon e tal. E foi a partir dali que eu me interessei em fazer mestrado na Rural, inicialmente no programa de políticas públicas, e logo depois surgiu este programa e eu achei que faria mais sentido eu prestar para esse. Vou falar um pouquinho sobre criminalidade, economia e criminalidade, uma análise de dados em painel da região metropolitana do Rio de Janeiro, no período de 2014 para 2018. Bom, vou começar fazendo uma contextualização mesmo, né, de como que foi pensado e tudo mais. Na verdade, né, nas duas primeiras décadas do século XXI, né, esses últimos 20 anos, o debate de políticas públicas ele passou a ficar muito mais em voga no Brasil todo, em todos os campos, mas falando um pouco no campo da segurança pública, né, lá no início, né, foi pensado uma proposta de implementação de um sistema único de segurança pública, né, muito porque, né, a morosidade do sistema, o aumento da criminalidade, uma série de coisas estava acontecendo ali naquele momento, e com a proposta de um novo governo, tinha essa necessidade, tinha lá no plano de governo essa necessidade de criar esse sistema único, que, enfim, por alguns motivos, eles acabou não avançando muito. Enfim, e aí eu trouxe aqui um dado falando sobre o índice de homicídios no país, né? E aí eu já trouxe já de 2018, né? Pensando já um pouco, fazendo uma relação com que a temporalidade que eu escolhi para esse paper, né? Então, só em 2018 a gente já teve mais de 57 mil brasileiros mortos de forma violenta, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? E no Rio de Janeiro, por exemplo, no mesmo ano, teve mais de 1.500 pessoas que morreram, né, sendo que 1.375 apenas só no contexto de intervenção, né. Eu acho que eu também falar um pouco sobre as UPPs, né, que como uma forma de política pública que foi implementada, né, para contenção dos índices de criminalidade no Rio de Janeiro, né, pensado isso lá em 2008, e ela teve uma ascensão e uma redução de uma certa forma, e por uma série de outros motivos também teve a sua decadência, um modelo que tinha tudo para dar certo, porém talvez faltaram alguns elementos para além do aparato bélico e, enfim, a presença, né, das polícias nos territórios, né? E aí, mediante isso, todo esse cenário, né, eu pensei, então, que seria legal fazer um trabalho que o objetivo fosse trabalhar, né, investigar a evasão escolar. Isso tem efeito sobre os índices de letalidade violenta nos municípios da região metropolitana nesse período de 2014 a 2018. Então, não passou, né? Como é que foi?
E aí, como justificativa, né, um pouco desse cenário, né, da segurança pública no Rio de Janeiro, em especial a região metropolitana, a identificação desses determinantes da violência, né, nos municípios da região metropolitana, avaliar se a melhora nos índices sociais desses determinantes pode, de fato, contribuir para essa redução de letalidade violenta, né? E tendo como hipótese a evasão escolar como um dos indicadores de municípios com maior probabilidade de ocorrência de violência letal. E aí, aqui a gente tem né, como metodologia, né, eu utilizei uma análise de regressão em painel, né, no modelo fixo. E aí, só para direcionar, né, a gente tem essa notação básica, né, dentro do modelo, onde o Y ele representa a variável dependente no modelo, o I representa essa quantidade de indivíduos, o T representa essa temporalidade, né, o tempo, o período, o X representa as variáveis explicativas do modelo teórico, o beta representa os coeficientes de interesse a serem estimados, e o alfa, né, ele vai representar os efeitos fixos dos indivíduos. Gente, tá aparecendo para vocês? Oh, meu Deus, só um instantinho, eu apertei errado. Que fica uma janelinha aqui do lado, né? Foi? Foi para vocês? Não. Não. Vira o modo compartilhamento e depois você volta. Tá, só um instantinho. Meu Deus do céu. Foi? Não, né? Não foi. Eu vou tirar, assim, então, essa modo de apresentação e vou ampliar igual o Miguel fez, porque isso está me atrapalhando. Aqui para mim está parecendo que foi. Não sei se pareceu para vocês. Agora foi? Mas tá muito ruim de ver? Tá bom? Tá bom. Tá. Continuando, né, aplicando então o modelo fixo, né, eu dividi ele em algumas partes, né, só para eu conseguir rodar melhor o modelo, né. Então esses dois primeiros aí eu apliquei já o modelo fixo, e os dois últimos eu apliquei um modelo de interação, né, das variáveis. E aí explicar rapidinho só por que eu pensei para esse modelo, né, é que na verdade o efeito de evasão ele poderia ser minimizado em função do município, sei lá, dispor empregos, e a lógica seria que com maior oferta de trabalho formal, a pessoa que saiu da escola eventualmente, né, ela conseguiria evitar de ter que recorrer ao crime. É um pouco nesse sentido. Então, eu testei, né, a interação para ver se, conforme aumenta o nível de emprego, o efeito de evasão ele possa
eventualmente ser diminuído, e isso vai ter um impacto sobre a letalidade violenta, né? E aí eu utilizei, né, essas variáveis e coloquei como o Y ele é sobre letalidade violenta nos municípios I e no ano T, a evasão, né, de escolas do ensino médio, né, e outra com ensino fundamental, a interação, o termo de erro da regressão e os efeitos fixos no município. E aí, sobre os dados, né, como que eu separei, como que eu identifiquei esses dados, né? O de letalidade violenta, na verdade, eu passei a usar ele porque na base do ISP você tem vários tipos de homicídios, né? Mas tem se utilizado muito essa categoria que o ISP disponibiliza de letalidade violenta e que ela, de uma certa forma, ela vai agregar esses homicídios, tudo nessa mesma variável, e ela tem como especificação morte por intervenção dos agentes de estados, dos agentes de segurança do Estado. Peguei os dados de evasão, tanto do ensino médio, tanto do ensino fundamental, na base do CEPERJ, que foi a base que eu encontrei mais atualizada para poder trabalhar até 2018, né? E utilizei, né, essa evasão EF formal, né, ligada mesmo à interação de evasão do ensino médio com emprego formal per capita, e a mesma coisa para o ensino fundamental. E eu tirei esses dados per capita, né, de emprego per capita lá da RAIS Vínculo. Tá bom, estou acabando. E aí, né, a tabelinha de como que ficou o modelo. Eu não sei se todo mundo aqui tem dimensão, né, de como é que depois que roda e fica ali o modelo, né, eu percebi que teve pouca significância, e aí eu vou explicar por que teve pouca significância depois que o modelo foi rodado, né. O primeiro resultado, né, o coeficiente encontrado, ele é positivo, como eu estava esperando mesmo por isso, mas de uma certa forma ele não se mostrou estatisticamente significante, né, a nível de 5%. Aí, estou só voltando só para vocês olharem. O segundo modelo, ele já encontrou um resultado negativo, contrariando, né, a hipótese que eu testei. E as interações, né, que são os modelos 3 e 4, né, com emprego formal per capita, né, ele teve um coeficiente um pouco mais estatisticamente significativo, né, se for pensar a nível de 10%. Tá aqui. E aí, falando um pouco já nas considerações finais, né, esse modelo econométrico de efeitos fixos utilizado mostrou poucos resultados que corroborem com algumas possíveis respostas que eu estava buscando, né, falando, né, econometricamente, né, talvez uma inclusão de outras variáveis de controle para tentar ter um outro resultado mais significativo caberia. Também uma ampliação da base de dados, né, com outros municípios para além da região metropolitana, que eu gostaria muito de trabalhar a região metropolitana, mas 22 municípios o número de observações fica muito pequeno para poder, né, pensar essas respostas que talvez eu gostaria de encontrar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse trabalho, né, numa lógica bem ele tem um potencial para ser explorado,
um pouco mais, entendendo que, assim, eu acho que, dependendo dos resultados, a gente pode conseguir pensar em outras políticas públicas dentro do campo da segurança pública e que, de uma certa forma, essas políticas elas podem elas podem, como posso dizer, elas podem melhorar a vida mesmo da sociedade fluminense, né? Porque para mim eu entendo que a segurança pública ela atravessa todos os campos. Então, se a gente não faz um debate qualificado de segurança pública, outros campos serão afetados diretos ou indiretamente. Acho que é um pouco disso. Obrigada. Estão me ouvindo? Gente, eu fechei sem querer. Quer falar, amiga? Seu microfone está fechado. Pronto. Alô? Estão ouvindo? Sim. Então, eu concordo plenamente ali com a observação do Eduardo Bassin, né? Ali que o principal trabalho a ser feito é o de inteligência. A gente teve apreensão, a maior apreensão de armas que a gente teve aqui no Rio de Janeiro foi fruto de trabalho de inteligência, entendeu? Foi pego num condomínio na Barra, se eu não me engano, e não teve um tiro disparado sequer, entendeu? A gente tem o maior nível de investimento do Brasil, ao estado que mais investe em segurança pública, porém a massa desse investimento vai para pagamento de salários, né? E, no entanto, a gente tem a pior taxa de resolução de homicídios, por exemplo. A gente soluciona cerca de 11% dos homicídios somente. Então, assim, a gente trabalha muito pouco com inteligência no Rio de Janeiro e trabalha muito mais na retórica combativa, belicista, né? E, afinal, é isso que vende, né? O medo vende. O medo vende. Você vender medo para vender segurança, ele é muito útil, né? Isso não é de hoje. Então a gente tem políticos que se elegem, acabamos de eleger um governador agora que sofreu impeachment com base nesse discurso. Esse discurso não é novo, uma retórica recorrente que você tem que atacar o crime organizado de forma mais incisiva, né? Mais forte, de forma bélica. Só que, respondendo já a outra pergunta do camarada aí, do Melquisedeque, não, cara, não tem correlação nenhuma entre traficantes mortos e diminuição do nível de crime. Nenhuma. Inclusive, a gente tem dados aqui da. Deixa eu só pegar aqui. Foi um levantamento do Ministério Público, se eu não me engano. Tá me ouvindo ainda? Sim, estamos te ouvindo. Ah, sim. Só abrir aqui, tem um levantamento do Ministério Público, justamente para saber se havia um efeito positivo nesse sentido, e que, de fato, não há correlação nenhuma entre quantidade de pessoas mortas ou até mesmo presas, tá? A gente tem um impacto muito pouco. A gente teve um crescimento exponencial da população carcerária a partir
na década de 90, principalmente, uma explosão na década de 2000 na mudança da legislação da lei de drogas, e, no entanto, as taxas de crime permanecem inalteradas, já que é aquele efeito que eu falei da taxa natural de crime. Elas até oscilam, ainda que fosse um fim por si só, tirar o criminoso da rua prendendo ou até matando, isso não tem efeito no longo prazo sobre as taxas de crime. É isso, eu só estou buscando aqui o estudo. Foi da... Deixa eu ver aqui. Estudo... Eu tive que ter essas coisas todas em mão, né? Enfim, do Ministério Público. Miguel, depois quando você encontrar, você pode também colocar no chat, talvez. Sim. No chat das redes sociais, porque, enfim, talvez quem perguntou vai lá dar uma olhada, entendeu? Sim, eu vou colocar lá, sim. Mas é isso, não tem correlação, sim. Tem até no curto prazo, em algumas localidades, entendeu? Mas não tem efeito nenhum. Achei aqui o nome, o nome do trabalho é Letalidade Policial no Rio de Janeiro em 10 pontos, certo? Ele foi encomendado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É recente, de 2019, certo? Se quiser dar uma olhada lá, tá lá os dados lá. Esse trabalho, se eu não me engano, ele foi liderado no grupo de pesquisa dentro do Ministério Público do Estado do Rio pela professora Joana Monteiro, que era presidente do ISP até 2018. E aí, isso mesmo. E aí com essa troca de governo e tudo mais, ela foi para... liderou esse centro de pesquisa lá. Então, mas é isso, não tem nem prisão e nem liberdade policial, não tem efeito prático, não no longo prazo. Obrigada, gente. Eu que agradeço, até a próxima. Até a próxima.